Oi, gente. Bom, meu nome é Bruno, sou professor de Neurociências, no Núcleo de Neurociências da FMG. Uma das coisas que eu coloquei para questionar primeiro para vocês é o seguinte, já começar já na jugular. O que é fake news? O que vocês acham que é fake news? Fake news é o quê? Seria informações sem veracidade ou seriam informações contrárias ao que a gente acredita? Se a gente olhar bem, fake news não é uma coisa nova. Fake news existe desde o início da humanidade que a gente tem registro. Sempre teve uma fake news. A pergunta é por que esse fenômeno se apareceu, se ele aumentou tanto. Então, se a gente olhar bem, essa parte, que seriam informações contrárias às nossas convicções, é o que realmente levantou, que virou um fenômeno grande, principalmente depois da eleição do Donald Trump. Então, quando a gente olha isso, esse autor, que chama Waldrop, ele escreveu um artigo, agora, recentemente, no final do ano passado, em que ele fala que fake news, na verdade, é muito difícil de definir. Na verdade, se a gente olhar fake news, a gente vai ver que tem um espectro, um ecossistema de fake news. Se a gente olhar bem, tudo depende da intenção de enganar ou iludir quem está lendo. Então, se a gente olhar dentro desse espectro, a gente tem exemplos de sátiras, de paródias, sensacionalista, ou o meu favorito, Piauí Herald. A gente tem essas brincadeiras que não têm intenção de iludir, mas, é lógico, uma paródia, uma brincadeira, e vai vir com alguma mentira por trás. Geralmente é feito de uma crítica em cima de uma verdade que é colocada. Outro dentro, se a gente olhar nesse espectro, seria o falso contexto. Você pega uma informação e essa informação você chega e muda o contexto para encaixar dentro do que você acredita. Tem outro que é também extremamente perigoso, seria o conteúdo impostor. Você pega uma notícia verídica e aí você encaixa uma coisa que você acredita, mas não tem veracidade nenhuma, e ela acaba entrando meio camuflada naquela informação, e aí você acaba aceitando que é uma coisa verídica também. E o pior dele, que é o conteúdo fabricado, que a gente também tem exemplos, infelizmente, até dentro da ciência. Bom, quando a gente pensa nesse aspecto, eu vou dar alguns exemplos do que a gente tem dentro da ciência de fake news. Então a gente tem aqui aquecimento global, ou no caso da depressão, que foi um artigo novo que saiu agora no Jornal em Minas, ou vacina causa autismo, e eu vou usar um pouquinho para falar desse espectro. Eu vou usar o aquecimento global em cima de uma brincadeira, de uma sátira que tem. Essa aqui é uma religião de brincadeira que chama... seria exatamente o monstro de espaguete voador. Tá? E aí, esse aqui seria a figura divina, vocês podem ver, que está encostando no homem, seria o Adão. E o que eles colocam, uma sátira, é que tem uma correlação direta, estatística, entre o aumento da temperatura do mundo, da média de temperatura do mundo, e uma redução do número de piratas. Então, se a gente pensar bem, isso aqui é uma correlação direta entre o número de piratas e o aumento do aquecimento global, aumento da temperatura global. E aí, para esses, como eu disse, é uma sátira, para essa religião falsa, os piratas protegem ao aquecimento global. Isso significa, então, que os piratas são figuras milagrosas que protegem o aquecimento global, e como está reduzindo o número de piratas, tem um aumento do aquecimento global. Então a gente tem que proteger os piratas. É uma brincadeira que eles fazem. Eu não conheço ninguém que acredita nessa sátira. Vai que, né? Se tem alguém. Bom, mas aí, logicamente, tem outros níveis de intenção de enganar. Se a gente olhar nisso, eu vou pegar essa matéria de um jornal aqui em Minas, que coloca: pesquisa revela que depressão afeta o cérebro tanto quanto o Alzheimer. Então, são dados mal contextualizados. Tá? O que significa? Não tem intenção, eu acredito que não tem intenção de enganar. Mas o que tem por trás disso? Provavelmente esse profissional, ele pegou um resultado interessante que mostra uma associação, uma correlação de uma proteína, de uns níveis de uma substância que é imunológica, então aumenta a inflamação, pega o tamanho do cérebro de uma região específica que chama hipocampo, que está reduzida em pacientes com depressão, e em pessoas que têm depressão. E aí correlaciona isso tudo e ele fala, a depressão altera o tamanho do cérebro, altera, coisa igualzinha acontece com Alzheimer. Qual que é o problema disso? Se a gente olhar, eu não sei, segura para mim rapidinho, só para mostrar para o pessoal, segura, por favor.
É o seguinte, imagina só, tem duas doenças diferentes, Alzheimer e depressão. O que eles observaram é que dois desses dedos, eles se sobrepõem. Esses dedos de cá não se sobrepõem. Só que o título fala que eles são iguais. Como se todos os sintomas fossem iguais, o que não é verdade. Mas o jornalista acaba colocando dessa forma, como eu disse, não acho que é com intenção de enganar. É porque, na verdade, se a gente olhar o cérebro de uma pessoa com depressão, ela tem uma redução dessa regiãozinha que chama hipocampo, comparado com uma pessoa que não tem depressão. Essa é uma região que também está alterada em pacientes com Alzheimer. Então, ela foi induzida a essa confusão. Além desse dado, ainda identifica uma outra dúvida em relação ao que essa matéria mostra. Olha só, a gente na ciência, dentro da neurociência, a gente pergunta, o que é depressão então? Para essa jornalista, ou esse jornalista, não sei quem escreveu a matéria, acaba colocando que tem uma entidade depressão que leva a alteração do cérebro. E bate exatamente o contrário que a gente vê na neurociência. Se fosse uma entidade dirigindo o cérebro, praticamente seria o seguinte, uma pessoa pega, um motorista pega o caminhão e fala, opa, o caminhão se dividiu, como é que eu faço? Mas o que acontece é, aparecem dois caminhoneiros. Cada hemisfério agora apresenta, ele emerge de cada hemisfério uma personalidade diferente, uma mente diferente. Olha que interessante. Se eu pego um paciente, esse é o vídeo do Gazzaniga, na década de 70, e eu pego esse paciente que tem o cérebro dividido em dois, olha só o que acontece. Vocês podem observar que essa mão, ela está controlada por um hemisfério. Ela consegue montar o quebra-cabeça, reparem só. Está controlando, ela consegue montar o quebra-cabeça. Montou, agora vai pedir para o outro lado, o outro hemisfério, montar o mesmo quebra-cabeça. Essa mão não consegue. Reparem só a dificuldade dela montar o quebra-cabeça. E o que é mais interessante nesse caso, reparem que ele está sentado em cima da mão aqui, ó, que essa mão fica doida para sair aqui e ajudar, reparem só. Olha que interessante. Olha lá, ó. Ele vai tirar essa mão. Olha lá, ele, opa, sai daqui. Aí essa mão vem, não, vem cá, lá. Vem cá me ajudar. Mas não, mantém a mão ali embaixo, enquanto essa mão está tendo dificuldade. Chega um momento em que você pede para os dois hemisférios se ajudarem. Reparem só, que agora eles começam a competir um com o outro, olha só. Essa mão está assim, sai para lá, senhor, você não sabe fazer nada lá, pelo amor de Deus. Olha lá, sai pra, olha lá. Sai daqui. Não é possível que você não sabe montar esse negócio, olha lá. Essa aqui vai estragar tudo, olha lá, estragou tudo. Então, basicamente, o que a gente tem de evidências nos últimos 40, 50 anos é que a alteração no cérebro é que levam a essas alterações comportamentais. Então a gente não tem evidências sugerindo que tem uma entidade de depressão mudando o cérebro. Mas essa jornalista não sabe disso. Então provavelmente, o que a gente coloca nesse espectro é que não tem intenção de enganar quem está lendo. Na verdade é porque ela não tem o conteúdo, ela põe o dado fora do contexto. Além disso, aí tem um outro que chama contexto impostor, que eu falei para vocês. É você colocar uma coisa dentro de um fato verídico, você coloca uma coisa falsa no meio, para você colocar o que você acredita no meio daquele dado. E obviamente, neurociência é um dos que mais sofrem com isso, mas um dos campos de conhecimentos que mais sofrem com isso é o tal da física quântica. Física quântica encaixa em tudo, né? Todo mundo fala, não, isso aí é física quântica. Você não sabe, é física quântica. Aposto que o cara está falando também não sabe o que é física quântica. Mas o que é interessante, reparem só, eu recebi esse vídeo há pouco tempo, e o meu amigo falou assim, toma essa, explica essa. E aí quando ele mandou para mim, olha só que interessante, seria um monte de bolinhas de cores diferentes, e reparem só que legal, elas se separam por cor, e a explicação no texto que ele me manda é, cada cor tem uma frequência de física quântica, olha só, uma frequência de física quântica que faz, por similaridade, elas ficarem separadas. Olha só que maravilhoso. Gente, física quântica é maravilhoso. Olha só. Cada um vai para uma região. Levanta a mão quem recebeu esse vídeo. Aí, tá vendo? Não tinha física quântica no negócio? Estou falando. E aí o que acontece? Todos separados por uma física quântica. Se a gente olhar isso, na verdade, e eu fui atrás, lógico que ele me desafiou, toma essa, né? Eu falei, agora tem que explicar. Corri atrás e aí eu descobri, na verdade isso aqui é um vídeo para um usuário que chama The Who Master, e ele fez, esse aqui se vocês olharem é curva de Gauss,
E aí o que ele faz? Ele pega um programa que chama Blender, que é um open source, que é um programa de graça, e aí ele faz o seguinte, ele pega essas bolinhas que estão todas brancas e seleciona, isso aqui vai ser vermelho, esse aqui roxo, azul, azul claro, e aí depois ele roda o vídeo ao contrário, para ir para o começo. E aí quando ele vai para o começo, eles ficam misturados. Sabe como é que a gente vê isso? Olha como é que a gente, como o Yuri acabou de falar, a gente acredita no que a gente quer, tá batendo com as nossas convicções. Olha só como é que é mais confortável. Se eu olhar no comecinho do vídeo, e eu fizer isso aqui, ó, vocês vão observar, não dá pra ver daí, mas aqui, ó, tem uma bolinha branca, bolinha branca, bolinha branca, bolinha branca, bolinha branca, 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 várias bolinhas brancas. Por que essas bolinhas brancas caíram no lugar das cores? Porque na hora que elas caem, elas se escondem nesse rodapé aqui, ó. Aí o computador não identificou. Entendeu? Então, se ele não identificou, agora elas vão cair brancas, porque eu não consegui corar elas da cor que eu quero que seja por similaridade quântica. Agora, olha que engraçado quando a gente pensa nisso. Isso aqui vai sustentar o que a gente acredita, mas a gente esquece completamente o que a gente aprende no ensino médio, gente. Olha só, a gente aprendeu no ensino médio aquilo que depois você fala, nunca mais eu vou usar isso na minha vida, pelo amor de Deus, nossa, não vou usar mais ótica, não é? A gente olha no ensino médio, cor é relação entre as propriedades da luz e dos objetos. Esse aqui é uma bolinha branca. Na hora que eu pego essa bolinha branca e eu chego e tiro o papelão dessa luz verde, do azul, essa bolinha fica azul. E a sombra, ela está escura. Se eu tiro essa lâmpada, olha agora, a sombra ficou verde, mudei a quântica desse negócio. Olha só, agora ficou amarelo, eu mudei a estrutura quântica desse lugar. Olha que bacana. Então, se a gente olhar bem, isso aqui é uma relação do objeto e como ele vai refletir ou como a gente vai perceber essa cor. Olha que interessante. Se a gente for brincar, gente, nós não temos receptores de ultravioleta ou infravermelho. A abelha tem. A abelha enxerga coisas que nós nunca vamos enxergar. Será que a quântica dela é diferente? Bom, o que eu quero dizer, então, basicamente é o seguinte, a gente ignora aquilo que a gente aprendeu antes só para aceitar aquilo que está dentro da nossa convicção. O que é triste, né? Se a gente pensar isso, vamos lá, agora sair do conteúdo impostor, então a gente está indo cada vez para o maior intenção de enganar alguém. Agora a gente vai olhar o clássico, vacina causa autismo. Isso é conteúdo falso mesmo, a intenção foi enganar. Como é que a gente sabe disso? Foi um trabalho publicado em 98 pelo médico que chama Andrew Wakefield, e ele mostrou que tinha uma ligação entre a vacina tríplice e irritação intestinal em 12 crianças autistas. E aí a partir daí foi, vacina causa autismo. Só que depois um jornalista chamado Brian Deer, ele mostrou o seguinte, ele viu que 3 dessas crianças que ele estudou, primeiro foram 12 crianças, é muito pouco. Depois ele viu que 3 dessas crianças não tinham nem autismo. Olha só, o cara falsificou os resultados. Depois ele descobriu que o Wakefield, ele tinha patente para outra vacina. Ou seja, ele queria tirar essa vacina da jogada para ganhar dinheiro com a vacina dele. Depois, um trabalho lá dos Estados Unidos, do Centro de Controle de Doenças, mostrou que 500 mil crianças não tinham tido nenhuma correlação, nenhuma evidência em 500 mil crianças entre vacina e autismo. Isso daqui não foi o suficiente para as pessoas, porque, como o Yuri falou, eu sou contra o governo, e se o governo está falando isso, eu não concordo com o governo. Aí depois, um outro trabalho de 2014 mostrou em um trabalho com 1.300.000 crianças que não tinha relação entre vacina e autismo. Mas, de novo, a cientista não é, alguma coisa, a cientista deve ser poder, alguma coisa a gente não sabe por quê, também ignora isso. Mas, dentro da ciência, o trabalho foi retratado. Esse cara foi preso, depois ele foi liberado, agora ele faz parte de uma companhia que fala que tudo é conspiração, e eles estão tentando modificar, ele quer voltar com isso de novo. Mas hoje a gente sofre com a campanha anti-vacina. Bom, como vocês viram, o Yuri já trabalha em cima disso. E é uma coisa que é recente, as pessoas agora estão usando métodos para entender como isso funciona. Um trabalho de 2018 fez esse estudo em cima de publicações por tweet, no tweet. Então o que eles fizeram? Uma coisa que é triste é que a gente vê dos rumores mais comuns de fake news, entre os 5 mais tem ciência e tecnologia. Isso é triste pra gente. A outra coisa que é interessante e que foi assustador
é que os fake news, eles têm uma viralidade, uma capacidade de infectar, de se espalhar muito maior, olha em vermelho aqui, do que as notícias verídicas. E aí depois que eles observaram isso, eles começaram a dissecar. O que tem por trás disso? E de novo, como o Yuri falou, não tem cognição por trás. O que tem é, na hora que eles analisaram, primeiro, quando é retweetado da mesma fonte, a gente tem mais tweets quando é fake news. Quando a gente olha número de tweets, mais tweets quando é fake news. E se vocês observarem, é de 1.000 para quase 100.000. Ou seja, é 100 vezes mais viral um tweet de fake news do que um tweet com conteúdo verídico. E quando a gente olha o número de usuários, de novo, quase 50 vezes mais usuários transmitem essa informação do que a notícia verídica. E aí a pergunta nesse trabalho foi assim, por quê? E esse porquê é difícil. A gente tem muitas variáveis por trás. Mas duas coisas que eles identificaram nos textos dos tweets é, primeiro, novidade. Sempre chama novidade, coloca assim, ciência demonstra não, né? Ciência comprova. Física quântica é comprovada pela ciência a cores. Essas coisas todas, tá? Então, primeiro é novidade. Falar que é uma coisa muito nova. Segundo, emoções. E aí, emoções vem empatia. É o seu grupo de família. É a sua mãe que te mostra uma coisa no seu WhatsApp, você fala, minha mãe falou, é verdade. Então, agora, grupos de famílias espalham muito mais do que, por exemplo, no Facebook, quando você não tem empatia contra a pessoa. Então, emoções está muito envolvido. E aí, a gente entra nos nossos desafios em relação à ciência. Um dos primeiros desafios é como que a gente vai habituar ou mostrar a honestidade da linguagem científica para as pessoas. Porque uma coisa é ter convicção. A pessoa quer resposta. E quando a gente olha na ciência, tem os termos mais comuns, quando a gente escreve um artigo científico, é as far as we know. Ou seja, até onde a gente sabe, a gente sugere isso. Outra, the best of our knowledge, que seria, dentro do melhor do que a gente sabe, isso daqui é o que tem mais evidências. Mas não tem fato. Não existe a palavra fato científico.